trabalha 2 dias, para um, trabalha mais 2, depois para mais 2. Né? O trabalhador também precisa descansar. Hoje nós vamos falar de um assunto pertinente à vida cristã. A fé é o início de uma caminhada com Deus. Se você quer caminhar com Deus, você tem que concordar com Ele, você tem que acreditar nele, você tem que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador. Capítulo 11 de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, teologicamente não tem autor, mas muitas pessoas creem que foi Paulo que escreveu, mas não tem autor. Então, ninguém sabe quem foi, e sou eu que vou dizer quem foi. Né? Então, não vou tomar essa honra para mim, mas algumas coisas pelo conhecimento que ele tinha, profundo, da lei, dos sacrifícios, né? E também da graça, da obra de Cristo, né? Leva a entender. E algumas dicas que ele dá também, principalmente lá no final, né? A graça seja com todos vós, né? Então, são características dos encerramentos das epístolas de Paulo. Mas aqui no versículo 6 ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito se fala de galardão, mas esse aqui é de outra coisa, o outro é galardoador, é aquilo que é impossível para nós, é o nosso desejo, aquilo que nós almejamos. Ele galardoa, quer dizer, ele dá aquilo que nós não temos capacidade. Né? Então, eu quero nesta noite compartilhar com a Igreja de Cristo esse assunto especial, ou muito especial, para a nossa existência como filhos de Deus. Né? Muitos crentes banalizam a fé. Colocam a fé num copo d'água, num pedaço de sabonete, num pedaço de fita, né? Uma toalhinha, essas coisas todas que nós estamos vendo por aí. Recebi até um zap hoje, até distribuí para os pastores, meu Deus do céu, terrível, né? Um pregador dizendo que Deus santifica, bota o copo d'água, se você está bebendo uma cachaça, bota a cachaça, se você está bebendo vodka, bota uma vodka. Vai ser santificado agora, meu Deus do céu, que é isso? É complicado demais. Essa banalização da fé. Ai, Jesus. Para Deus é a coisa mais importante no relacionamento entre Ele e os seus filhos. Você pode falar comigo assim: para conseguir alguma coisa de Deus, eu preciso, em primeiro lugar, ter fé. Eu preciso ter fé. Esse é o início de uma relação com Deus. Sem fé é impossível. E que fé é esta que Deus fala na sua palavra? É a fé no Filho de Deus, é a fé em Jesus, é a fé na palavra do Senhor. E quantos que aqui se encontram, com certeza, todos nós, né, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode levantar sua mão direita e glorificar o nome do Senhor. E também nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé que nos torna filhos de Deus. E quantos que aqui também se encontram que creem que a palavra profética de Deus nos revigora, nos restaura, nos anima, nos alegra, nos renova para mais uma etapa na obra de Deus. Então, por isso é que nós vimos à casa do Senhor, para recebermos como se fosse uma injeção de Deus, né? Como se fosse, né, aquilo que está faltando para a nossa vida, para a gente continuar fazendo a obra de Deus. É o ânimo, ele é o bom ânimo. Você se lembre,
sempre de que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Então o crente precisa ouvir pregação, para ele ser uma pessoa de fé. Esse é o princípio de Deus. A fé é alimentada através do ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Você não deve escolher dia para vir à casa do Senhor. Você deve vir sempre que puder, para receber o que? A fé bíblica. Hoje tem uma porção de fé que Deus está distribuindo através da pregação da sua palavra. Lembre-se também que tudo mesmo que estiver ao seu alcance para fazer, você deve fazer. A Bíblia nos estimula a isso. Nós devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a fé. Tem pessoas que são teólogos e que não têm fé. Tem pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, conhecem até muito mais do que nós todos. Conhece a geografia bíblica, conhece a parte que trabalha com escavações, arqueologia, tem respostas muito mais firmes do que nós em determinados assuntos, mas não acredita na palavra. Quando lemos a Bíblia, quando a estudamos, quando meditamos sobre a palavra de Deus, ganhamos conhecimento de Deus. Mas quando nos colocamos para ouvir a palavra de Deus durante a pregação dos cultos da igreja do Senhor, recebemos fé. A fé genuína, pois aquela palavra é a palavra profética de Deus, é a palavra que Deus está falando conosco. Como foi ontem falado, é o mais puro leite espiritual. É o leitinho que precisamos, né? Hoje somos talvez centenas de milhões de crentes espalhados pelo mundo inteiro, um ajudando ao outro, um orando pelo outro, um lavando os pés do outro. Mas agora eu quero convidar você a fazer uma viagem no tempo. A eternidade está diante de nós. Quer dizer, o que quer dizer isso? Por isso que Deus é o eterno, não há temporização. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então ele consegue pegar um elemento do Velho Testamento e colocar junto do Novo Testamento. Ele fez isso com Jesus, naquele monte da transfiguração. Ele trouxe Moisés e Elias e mostrou aos discípulos junto com Jesus. Por quê? Porque Israel adorava, seguia, Israel obedecia às regras ditadas por Moisés e acreditava nos milagres maravilhosos que Elias fez pela nação judaica. E Deus junta esses três elementos, Jesus e eles dois, mas a voz do céu diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. É a Jesus. Jesus é que agora Deus fala através do Filho. Nós não podemos mais, e o Filho é a palavra. Então qualquer coisa fora da palavra não é Deus. Nós temos que ser radicais nesse sentido, porque isso é a garantia da fé genuína no nosso coração. E vamos viajar no tempo, ao tempo dos nossos patriarcas. E vamos meditar um pouquinho sobre a fé que moveu aqueles homens que não tinham com quem dividir os seus problemas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Homens que somente esperavam em Deus, esperavam pelas suas promessas. Homens que não tinham acesso a um gabinete pastoral.
Homens que dependiam diretamente da ação de Deus em suas vidas. Homens que simplesmente acreditavam que Deus existia e que é o galardoador dos que o buscam. Você pode falar para o teu irmão, você não pode se aproximar de algo. Fala para ele, você não pode se aproximar de algo se não acredita que ele existe. Quando você se aproximar de Deus, você não pode duvidar. Você deve crer que Ele existe e que lhe dará o galardão. A aproximação, por exemplo, vou me aproximar dessa caixa, eu tenho que acreditar que ela existe. Então, se eu vou me aproximar de Deus, eu tenho que acreditar que Deus existe. Aleluia. Glória a Deus. E Deus lhe dará que galardão? Que galardão é este? Ele te galardoará com o quê? Deus lhe dará o que você mais deseja. É profundo isso. Deus realizará os desejos do seu coração, os seus sonhos, aquilo que você gostaria de ver realizado em sua vida. Este é o galardão que Deus quer lhe dar. Você não precisa se aproximar crendo na sua existência. Perdão, você só precisa se aproximar crendo na sua existência. Somente desta forma o galardão chegará. Esse galardão, esse sonho que Deus realizará na tua vida. Eu creio que hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um drama tremendo com o irmão Renato, né? O Renato está lutando lá. Eu não pude visitá-lo porque eu estava muito gripado ainda. Então eu pedi para o Anderson, Paulinho foi, falei, Paulinho, leva o Anderson, quando a situação do Renato é muito grave, o Anderson disse que ia visitar ele ao quarto, ou quinto, ou sexto, então, por favor, tenta entrar em contato com o Anderson e leva ele, porque eles estão pedindo um pastor. E eu não podia ir, porque se eu gripado vou entrar no hospital para orar por um doente, você imagina que complicação que não seria. E aí, qual é o desejo daquela família? Daquela mãe, tendo um filho de 39 anos, indo embora. Há 9 anos atrás, Paulinho tinha 30 anos, quando ele teve uma trombose dupla, né? Externo bilateral. E eu fui para os pés do Senhor, falei, Senhor, não deixa ele não, Senhor. E fui galardoado. Então o galardão é aquilo que você não pode fazer, mas que você almeja, que você deseja, que você sonha. Esse é o galardão que está falando aqui de Hebreus 11:6. Qual era o maior desejo de Abraão? Era ter um filho, um herdeiro. Coisa tão simples. Nós que somos papais, é uma coisa tão simples. Mas hoje, Anderson está querendo aí, né? Parece que é simples, mas não é. Quem? Meu pai então teve 14. O negócio dele era simples demais. Simples demais. Mas qual era o sonho dele? Com toda certeza era o desejo de ter herdeiros, filhos, netos, bisnetos, gerar uma descendência. Desde o primeiro encontro, Deus só falava da descendência de Abraão. Deus conhece o teu sonho, Deus conhece os teus desejos. Interessante isso, né? Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus chama Abraão, ele já chama Abraão dizendo, versículo 2, ele diz, de ti farei uma grande nação. Bom, um homem velho não tem filho, que nação que viria aí
Porque Deus agora era o Deus que podia galardoar aquele homem. Deus agora é o Deus que pode dar a ele a realização dos seus desejos. Em Gênesis capítulo 13, versículos 14, olha só. Ele diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência. Será que Deus não sabia que Abraão não tinha filho? Será que Deus não sabia que aquele casal não podia gerar filhos? E ele diz aqui, ó: farei a tua descendência como o pó da terra. Vai nascer filho, vai nascer neto, vai nascer bisneto, vai nascer tataraneto, vai nascer gente. Lá no capítulo 15, olha só o que ele fala lá nos versículos de 1 a 6. Ele diz assim: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Continua falando do galardão. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho? Então Abraão fala com Deus: que galardão é esse que eu continuo sem filho? Aí diz assim: disse mais Abraão a mim, versículo 3, não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Meu irmão, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus vai realizar os impossíveis na nossa vida. Amém, Jesus, aleluia, glória a Deus. Os sonhos do povo de Deus, olha o que ele diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao versículo 12: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerrado das trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade. Já vem agora a profecia sobre a posteridade. Olha só como é que Deus faz. Ele ainda não tem filho, ainda está só na promessa, e Deus já está mostrando a ele o que vai acontecer com o milagre. Amém, Jesus. É isso que Deus está mostrando a ele. Que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, tempo do Egito, 400 anos, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Amém, Jesus. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar, e depois sairão com grande riqueza. Aleluia. Lá no 17, versículo 1 em diante, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, meu Deus, ele já foi chamado com 75. Será que o nosso Deus é só de conversa? Às vezes nós duvidamos. Às vezes nós duvidamos. Pô, Senhor, só papo não dá. Abrão ficou 24 anos só papo. Mas o que Deus queria? Que ele acreditasse. No momento em que, olha só, versículo 1, quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que quer dizer isso? Capaz de realizar qualquer sonho, qualquer desejo, qualquer milagre. Ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Amém. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas multidões te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente. Amém, Jesus. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações.
aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações para a terra de Canaã, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém. Qual era a conversa de Abraão com a sua esposa? Meu irmão, essa era a conversa de Deus com Abraão. Deus sempre lembrando a Abraão da promessa. Tu vem para a casa do Senhor e Deus te faz a promessa, te lembra a promessa, você lê a promessa, você... Glória Né? a Deus. Aquilo fica sendo regado. Amém. E a conversa dentro de casa, como é que era? Olha lá no capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Já botou a culpa em Deus. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então a conversa deles era só sobre o sonho, sobre o desejo, sobre o objetivo que eles tinham na vida. Qual o objetivo que você tem na vida? Onde você quer chegar? É isso que nós estamos tratando hoje. Deus só vê a solução e nós somente vemos o problema. Nós só olhamos para o problema e Deus está só olhando a solução. Eita Deus. Eita Deus. É assim que funciona. Qual era o maior desejo de Moisés? Qual era o sonho de Moisés? Libertar seus irmãos das mãos dos seus exatores. Moisés queria libertar o seu povo e o Senhor viu este desejo do seu coração, este sonho na sua vida. Qual era o maior desejo de Isaías? Ser um enviado de Deus. E o Senhor o galardoou. Está lá em Isaías 6:8. Ele disse: eis-me aqui, a quem enviarei. Né? Amém, Jesus. E Isaías colocou, e Deus o enviou. Deus capacitou a Daniel. Olha, qual era o maior desejo de Daniel? Não se contaminar com a vida babilônica. Isso é o desejo dele. Só quem poderia dar essa vitória a ele era Deus. Ele não poderia fazer essa obra sozinho. Lá no exílio, no palácio do maior imperador do mundo, Nabucodonosor, cabeça da estátua de ouro. Meu Deus do céu, era ele. O maior comandante naquele tempo. E Deus capacitou a Daniel para realizar o seu sonho. Está lá em Daniel 1:17. Deus deu a ele a capacitação. Essas vidas vivenciaram momentos de prova da sua fé. Abraão foi o tempo. Eu tenho que colocar diante de Deus, Senhor, a reconstrução da casa, a reconstrução da igreja, Senhor. Estamos aqui apertados. Domingo agora vai ser uma luta, vamos ter ordenação. Vamos ver os parentes dos irmãos que vão ser ordenados, mais a igreja e ceia. Meu Deus do céu. Aí chego agora na igreja e esse ar parou de funcionar. Vou passar um zap para o técnico para ver se ele vem. Mas se for placa é complicado, né? Acionar uma placa nova é complicado, as coisas não são fáceis. Então eu já estou vendo lá no domingo como é que vai ser. Meu Deus do céu, vai ser uma luta. Eu coloco para Deus, Senhor, está na prefeitura. Os irmãos que fizeram o projeto são irmãos. Tem empresa, o Marcão tem empresa. Então, nós estamos com as coisas encaminhadas. Uma pessoa que está lá fazendo a igreja do Pichincha, o natalino, o engenheiro natalino, é que está encaminhando as coisas para nós. Parece que a coisa não anda. Não é pela minha força, não é pela tua força. É Deus que vai dar
o momento exato. Abraão acabou arrumando uma encrenca. Arrumou Ismael, teve que... Já pensou mandar o teu filho para o deserto? Pega um filho teu e manda para o deserto. Coloca lá para morrer. Dá a ele, ó, uma jarra d'água e um pedaço de pão e vai embora com a mãe para o deserto. Foi o que Abraão arrumou. Porque não deixou, não esperou o tempo de Deus. Então nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. 25 anos quase aguardando a promessa. Aí Deus vem e dá a ele Isaac com 100 anos. Moisés foi amansado 40 anos para aprender que não foi por força, não é por força nem por violência, mas pelo Senhor. Meu irmão, quando nós começamos essa obra aqui, fomos fazer os muros, o pedreiro, a equipe de pedreiro estava começando a fazer o muro, nós não tínhamos água. E o camarada saiu cavando ali com a máquina, cavou um buraco ali na frente da igreja. Eu cheguei no final da tarde do trabalho, olhei e falei, seu João, o senhor vai fazer o que aí, senhor? Pastor, não se mete nisso não. Falei, eu vou me meter mesmo, porque eu sei o que o senhor quer fazer, o senhor quer roubar água, né? O senhor quer fazer um furo no cano da água, pegar a água e ter água na obra. Olha só. Aí vou começar a obra de Deus roubando, né? Usando o argumento de Satanás. Fecha esse buraco. E como é que nós vamos arrumar água? Deus proverá. Foi tudo edificado, os muros todos. A água vinha de vizinho, da oficina daí da frente do Paulinho. A gente esticava a mangueira. Os caminhões que estavam fazendo a linha amarela passavam, estouravam as mangueiras todas, carregadas de pedra. Estouravam a mangueira toda. Mas nós fizemos a obra, sem nada roubado. O processo está lá na prefeitura. Eu sei que se chegar lá com dinheiro no bolso e der, sai na hora. Está sendo transmitido a tela. Mas o processo é esse. Não, vou estar lá na pilha. Está lá na pilha. Está na pilha. O que eu vou fazer? Estou aguardando. Senhor, Tu és Deus. O Senhor está vendo a nossa luta, o Senhor está vendo a nossa dificuldade. Estamos querendo fazer a coisa, mas não pode ser do jeito deles. Moisés foi amansado 40 anos. Não é pela violência, não é por força, não é por jeitinho, é pelo Senhor a obra de Deus. Daniel e seus amigos tiveram que abrir mão da sua juventude e por duras provas diante do mundo em que viviam. A fornalha ardente e a cova dos leões foram experiências maravilhosas de serem lidas. Você abre lá, Daniel na cova dos leões. Bonito, né? Não é? Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha ardente. Entra. É bonito de você ler o nome de Deus sendo exaltado por Nabucodonosor, pelo reino. Mas e quem passou pela prova? Quem está passando pela prova sabe o custo de uma fé, né? Sabe qual é o custo de você dizer não para o inimigo, que as ofertas vêm todas. Imagina Daniel, os seus amigos, jejuando, meu legume e passado, churrasco, frango, peru, aquele chester, mas não sei o que, meu Deus do céu, coxinha da asa, linguiça na brasa, aquela linguiça, meu Deus do céu, Daniel devia fazer, vamos comer o legume e sentir gosto de churrasco. Meu Deus do céu, imagina! Muito difícil de ser evidenciado, as provas são muito difíceis. Mas é coisa mais simples. Isaías teve que andar de bumbum de fora, com as nádegas de fora, durante 3 anos e meio.
Não foi uma corridinha. Vou daqui na casa da Suzana, pelado. 3 anos e meio andando pela rua com o bumbum de fora. Está escrito isso, está escrito isso na palavra de Deus. Capítulo 20 de Isaías, acho que é 20. Olha só o que diz. É isso mesmo, versículo 2. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdote e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos, o pano grosseiro de profeta, e tira os pés do calçado, descalço e pelado, hein? Assim ele o fez indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías meu servo andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Olha aí, 3 anos despido e descalço. Quem era Isaías? Profeta do Senhor, filho de Amós, meu irmão. Passar na prova não é mole. Passar na prova não é mole. Poderíamos ficar aqui dando exemplos. Ezequiel, sabe o que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, vou levar tua mulher, a delícia dos teus olhos. A mulher de Ezequiel devia ser uma mulher bonita. Era a delícia dos olhos dele. Né? Devia ser uma mulher bonita, uma mulher formosa. Ainda disse para ele assim: você não pode chorar. Já pensou tomar a tua esposa? Você não pode nem chorar o luto. Não pode. Tem coisas que Deus fala conosco de uma forma muito, muito séria. Será que se eu fosse acuado, pressionado, colocado à prova como Daniel e seus amigos, agiria da mesma forma? Tem uma igreja aí, lá na Baixada, o pastor João que sabe bem dessa história, que eles fazem um retiro. Né? O retiro do G12 é um encontro. O deles eles colocam como se fossem pessoas fantasiadas, ameaçando como se fosse terrorista, entrando. Como é que é o nome? Impacto radical. Impacto radical. É brincadeira? Você vai, paga para ir para um retiro, chega no retiro, é só terror. Nega Jesus! Nega Jesus! A faca aqui. E um monte de crente nega, né? Deve pegar de montão, pô. Não, que isso, eu vim para cada piscina. Começa essa história. Eu vim aqui mais porque a comida do retiro dizem que é boa. Então nós precisamos entender isso. Será que eu esperaria o tempo que Abraão esperou na presença de Deus para receber a promessa? Eu teria um escapezinho. Será que eu aguentaria 40 anos de preparo em minha vida para ser o instrumento de libertação da minha nação? 40 anos sendo preparado. Até ele ver a sarça arder. Não é fácil, irmãos. Será que eu teria coragem para ser um enviado de Deus? Ou será que eu negaria a minha fé? Eu não conheço a pressão que você está sofrendo. Cada um aqui deve estar no nível de pressão. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas o que eu sei é que a Bíblia nos fala que seremos provados. Em Tiago fala isso. Vamos lá em Tiago. Tiago é logo depois de Hebreus. Capítulo 1, versículo 2 em diante. Olha só, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria.
o passardes por várias provações, por várias, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós vacilamos na prova, nós nos tornamos deficientes. Sabe o que é deficiente? É uma pessoa que precisa ser carregada. Uma pessoa deficiente, o que é? Se é uma deficiência visual, ele vai precisar de uma bengala, vai precisar ser conduzido. Primeiro cruzamento que ele tiver que atravessar, ele vai ter que pedir ajuda. Ele pode até ir com a bengala, batendo aqui, batendo ali, mas chegou no cruzamento, ele tem que parar e ser ajudado. Se o problema é a locomoção, está numa cadeira de roda, também tem que ser ajudado. Pode encontrar uma pequena rampa, já não consegue andar, já não consegue subir. Então nós precisamos ser perseverantes. Você pode falar ao teu irmão, Deus quer servos perseverantes. Deus quer servos perseverantes. Deus já quer a perseverança do seu povo. Aleluia. Por qualquer coisa estão abandonando a igreja. Por qualquer coisa estão abandonando os seus cargos. Por qualquer coisa estão abandonando os seus grupos. Por qualquer coisa estão afastando-se, esfriando na fé. Por qualquer coisa estão desistindo dos seus sonhos. Você chegou diante de Deus com um sonho, com um desejo, com uma meta, com um objetivo. Você já desistiu disso tudo. Tem pessoas que chegam na igreja e falam assim, eu vou lutar pela minha família. Porque antes de se tornar crente, o inimigo atingiu a família. Mas Deus tem uma promessa que diz que Ele fará uma obra de restituição daquilo que os gafanhotos te roubaram. Olha só. Então Deus fala isso, está lá em Joel. Vamos lá em Joel, rapidinho. Você que gosta de mexer na Bíblia, Joel fica depois de Oséias. Oséias fica depois de Daniel. E Daniel fica depois. Eu já não me lembro mais. Já tem que colar aqui. Deixa eu ver aqui. Daniel fica depois de Ezequiel, né? Acho que é. É, exatamente. Então vamos lá. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui onde está esse versículo. 25. Aí, irmãos, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que enviei contra vós. Então, há uma promessa de restituição. Então você fica na promessa. É isso que Abraão fez. Ele prometeu uma descendência. Não prometeu que de mim faria uma nação. Que de mim teriam tantos descendentes que eu não conseguiria contar. Seria como as estrelas do céu e o pó da terra. Então nós precisamos manter os sonhos. Manter o objetivo. Mas a grande maioria dos crentes desiste no meio do caminho. Desiste no meio do caminho. E o objetivo dele é mudado. É mudado. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Versículos 18. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, olha, não havia esperança alguma. Ele velho, a mulher velha, mas Deus diz que é dali que vai sair. O tatu vai sair dali. É daquele buraco que vai sair o tatu. Olha só, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações.
segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha aí que coisa linda, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara tinha 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, meu irmão, o crente tem que continuar olhando para Jesus com os seus sonhos, seus objetivos, seus planos, seus projetos que ele tinha quando se encontrou com Deus. Amém, Jesus. Quando você se encontrou com Deus. O Anderson de vez em quando fala, né? Que quando ele se converteu, ele olhava para mim e dizia, eu quero pregar igual o pastor Joaquim. E olhava para o pastor Carlos Alberto e dizia, eu quero ser igual a ele na área dos dons. Foi isso que ele falou. O objetivo dele. Se ele começa a olhar para o Silo Amaral, queria ser como Silo, queria ser como fulano, queria ser como Beltrano, queria ser como... irmão, Deus vai falar para ele, vai ser o quê? Vai ser um misto quente? Uma mistura. Né? Ele botou objetivos. Eu também, quando me converti, olhei para o meu pastor e falei, eu quero ser igual a ele. Era ele. Era a minha referência. A minha referência. Até o momento que deixou de ser referência. Aí eu pulei fora. Isso é outra coisa. É contra a esperança. É contra os nossos sentidos. É contra a nossa natureza. A fé anda na contramão do mundo. Isso quer dizer, tem o mundo como adversário. Então você está pensando o quê? Que você vai chegar na igreja, levanta as suas mãos, manter o seu objetivo? É lutar contra o mundo. Porque qual é a notícia que vem do mundo? Que o marido já fez isso, já fez aquilo, a mulher já fez aquilo outro, a irmã, o filho está perdido, está cada vez mais perdido. Meu irmão, essa fé é que move o coração de Deus. Pode tirar hoje o Renato daquele lugar. É uma fé é a fé que extrapola o mundo. É a fé que muda circunstâncias. Eu, quando tive com o meu ex-chefe, eu botei na minha cabeça, a minha meta era, olha, Jesus vai curar ele, Jesus vai curar ele. Botei isso na cabeça, não foi eu que botei, foi Deus que colocou isso no meu coração para me almejar isso e manter a minha fé. E eu ia visitá-lo e cada vez a situação estava pior. Até que na última visita, a família foi recebida pelo médico, pela equipe médica, para dizer que ele estava morrendo, não passava daquele dia. E entro eu no hospital. A equipe médica sai, com a família, e entro eu. E ele. E ali, o milagre aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Do lado de fora da casa de Jairo, todo mundo ali chorando, todo mundo ali no desespero. É o mundo. Ela já está morta. Porque todo mundo sabe quando uma pessoa morre, né? Pô, fica geladinha, né? Para de respirar, né? Começa a endurecer. Todo mundo sabe quando uma pessoa está enterrada há 4 dias. Meu Deus. Encontrou ali um defunto, tem 4 dias que ele foi morto. Mas tu está fedendo urubu em cima, tá uma loucura. Não é assim que funciona? Aí Deus vai e manda Lázaro levantar. Aleluia. Lázaro, vem para fora. Na novela isso foi muito bem representado, porque eles estavam tudo com o cheiro. Foi desaparecendo o cheiro. Deus faz desaparecer a aparência da dificuldade, do problema. O mundo é adversário da nossa fé. Amém, Jesus. Tudo vai cooperar contra a nossa fé, meu. Deus chama a existência as coisas que não existem.
Deus vivifica os mortos. Deus não é homem para que minta. Creia nas promessas de Deus. E por que muitos desistem? Porque não creem que Deus existe. E por isso não são galardoados. Manter a fé é a nossa função. Aleluia. Glória a Deus. Seria fácil, meu irmão. Entrou na igreja, Deus já deu tudo. Mas, pelo amor de Deus, quem é que vai ser crente? Ninguém, pô. Só vai entrar aqui na hora da necessidade. Tu vai provar o que para Deus? As pessoas não estão crendo mais que Deus existe. Porque as igrejas estão frias. As igrejas só discurso. Não há mais manifestação de poder. Os cultos viraram praticamente conversa fiada. As pessoas que estão pregando não têm testemunho de vida. Há uma dificuldade grande dos pregadores viverem o que pregam. Não é fácil. Essa pressão é a pressão que nós estamos vivendo nos dias atuais, que são os últimos dias. A Bíblia declara: será que Deus vai achar amor na terra? Essa é a igreja que não ama mais. A igreja que não está nem aí para o teu problema. As igrejas que não querem mais serem governadas por Deus. Sabe o que quer dizer isso? Lá em 1 Samuel 8, Israel abre mão do governo de Deus. 1 Samuel 8, está lá escrito isso. Qual é o governo da igreja? É a mão de Deus que governa a igreja. O governo da igreja é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os 5 dons ministeriais. É o governo da igreja. Quem cuida de ovelha é pastor. Mas agora surgiram novos governos, novos modelos nas igrejas. Hoje quem vai cuidar de uma vida não é mais pastor. Quem é que determinou isso? Aonde está isso na Bíblia? Que governo é esse? É um governo que não é o governo de Deus. Então as igrejas estão sendo governadas, estão sendo direcionadas. Quando eu falo a igreja, estou falando das pessoas, porque é o que vai subir, ou não. São as pessoas. Aí começam vários tipos de governo. Governo de célula, governo de rede. Meu Deus. O governo de rede agora é pior ainda. É 1 para 2. É praticamente intimidade. É uma pessoa para cuidar de 2. Você sabe como é que uma rede é? Abre uma rede que você vai ver. Um nó se comunica com 2. E ele vai assim. Aqueles 2 são tão íntimos do seu discipulador, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. Porque abriram mão do governo de Deus. As igrejas estão crescendo, então. Israel também cresceu. Teve vitórias com Saul, grandes vitórias com Davi, mas abriram mão do governo de Deus. Passaram a ser governados por homens. Eu não quero nunca perder essa visão. Eu não quero nunca perder a visão. O governo de Deus para a igreja é os dons ministeriais. Ele levanta homens e mulheres, capacita-os para cuidar do rebanho. Nessa área não tem delegação. Não há delegação. Mas aí não cresce, pastor. Mas
mas as que eu tenho, eu vou apresentar a Deus. Vai lá com Davi. Davi diz, quando chega para Saul, ele fala: as ovelhas do meu pai, as ovelhas do meu pai. Você é a ovelha do Senhor? As ovelhas do Senhor que Ele me confiou. Nenhuma delas eu perdi. Está lá escrito isso. A que estava na boca do urso, eu lutei e tirei. Na boca do leão, eu tirei. Meu irmão, é assim que funciona. Agora, a ovelha vai para a boca do leão, vai para a boca do urso. Quem é que vai tirar? Líder? Onde que está isso na Bíblia? Discipulador? Não está isso na Bíblia. Que governo é esse? Essas igrejas têm que acordar, despertar. Porque Deus vai cobrar as vidas que estão lá. Enche a boca e diz: ah, tem 1.000 ovelhas, 2.000 ovelhas, 3.000 ovelhas. São tuas mesmo. Porque do Senhor não são. Não são. Porque as ovelhas do Senhor são pastoreadas. Quando se fala pastoreada, é porque tem alguém que recebeu revestimento para poder pastorear. É assim que funciona. Abraão esperou 25 anos pela promessa. Isaac, seu filho, esperou 30 anos para ser pai. Já pensou orar 30 anos pela sua mulher? A Deus, Senhor. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa que está com um problema de enfermidade de 30 anos. Com 30 anos a mulher de Isaac engravidou. E a Bíblia diz que foi o Senhor que abriu a madre dela. Não foi que Isaac passou uma noite especial com ela, não. Porque isso aí, Isaac queria fazer isso e isso, mas não conseguia. Isaac devia botar champanhe, devia botar leite de cabra, devia botar iogurte, devia botar tudo lá, a noite das estrelas, 5 estrelas, né? Hotel 5 estrelas. Meu irmão ia para o spa, não adiantava, estava fechado. Tem coisas que é Deus que tem que realizar na nossa vida. Nós não podemos abrir mão disso. É Deus que vai ter que fazer acontecer, principalmente nas nossas vidas, porque quem é que está na mão de Deus aí? Amém? Eu estou na mão de Deus. Então nós estamos na mão de Deus. É Deus que tem que trabalhar na nossa vida. Eu não posso sair da mão de Deus para poder dar um pulinho ali para resolver um problema e voltar. Todas as minhas soluções estão em Deus. É isso que eu tenho que entender. Isso requer de nós negar a nós mesmos, porque nós queremos muitas vezes resolver do nosso jeito. Faz isso, faz aquilo. Meu irmão, é melhor esperar. É melhor esperar. Teve uma vez que eu me meti a fazer aqui, o muro da igreja lá, houve uma dificuldade, e o muro da igreja precisou ser refeito por dentro, acabou o dinheiro. Na época nós tínhamos um diácono aqui na igreja, o Jefferson, da Cátia, lá estão agora em Brasília, que moravam lá em Curicica, e ele virou para mim, ele é gerente de banco: pastor, o que o senhor precisar está na conta. O que você pensa? Deus purinho, né? Aliviando. Mas não era. Não era Deus purinho. Deus queria que eu esperasse vir dele. Eu vi aquilo como a corda da salvação. Me agarrei, quase que eu morri. Levou mais de 2 anos e meio pagando aquele empréstimo. Os juros, foi um período que o juro multiplicou-se. O juro oficial era 17%. Imagina, quem é que aguenta um negócio disso? Não dá. Não dá. Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos na casa do seu sogro, e durante esse tempo foi amansado por Deus e passou 40 anos com o povo hebreu no deserto, guiando aquele povo até a terra de Canaã. Deus disse a Moisés: liberta o meu povo do jugo da escravidão de Faraó. Deus hoje chama você, meu irmão, minha irmã,
Deus nos chama para libertar o seu povo da idolatria e da feitiçaria que impera nesta nação. Amém, Jesus. Deus quer que você comece pelo seu lar. É assim que se começa. Amém, Jesus. Nós temos que começar dentro da nossa casa a cortar as asas do diabo. Asa, perna, né? Mão, tudo tem que cortar tudo. Se lembra de Dagon? Deus na casa de Dagon, a arca entrou na casa de Dagon, Dagon caiu. Pá! Eles botaram Dagon de perna. Você sai às vezes da casa do Senhor com uma mensagem tão impactante que você chega em casa e fala, não, acabou Satanás, tu não entra mais aqui. Mas foi só aquela noite que ele caiu. No dia seguinte tu levanta ele de novo. Aí, o que Deus fez? No dia seguinte encontraram Dagon já sem cabeça e sem as mãos. Quer dizer, ele não pode trabalhar, né? Primeiro porque não tem cabeça. E sem as mãos. É isso que nós temos que fazer. Aleluia. Cortar mesmo a ação de Satanás. Aleluia. Começa pela nossa casa. Quantas coisas nós temos dentro de casa, desculpa usar o termo, que entristece o coração de Deus. Deus hoje chama cada um de nós. Deus quer que nesta noite levantar muitas vidas para serem enviadas, para serem suas testemunhas, para falar da desobediência à palavra de Deus, para falar da falta de amor, para falar da falta de perdão e falar contra a imoralidade. Alguém tem que falar, e quem é que fala? Quem é que tem essa autoridade no mundo? É a igreja. Deus quer usar a sua vida na sua casa, mas exige de nós um comportamento exemplar em nossas atitudes. Deus não levanta assassinos. Aí em 1 João, estamos acabando, né? É o último versículo, está? 1 João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Todo aquele que odeia o seu irmão, a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Lá em 1 Coríntios 6, um versículo muito conhecido, né? Que diz, versículos 9 em diante: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor nosso Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Moisés matou um egípcio, matou. Você pode ter sido pedra de tropeço em muitas ocasiões. Deus está lhe tratando no deserto, como tratou Moisés. Você pode ter ficado rindo das promessas de Deus para a sua vida, como Abraão e Sara riram. Levaram 25 anos para receberem a promessa. Deus nos prepara para nos galardoar com os nossos sonhos e os nossos desejos. Quando você crê na promessa de Deus, a sua vara se transforma em serpente. A serpente em que a sua vara se transformou comerá todas as outras. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, na terra de Gósen as pragas não chegaram. Praga alguma chegará na nossa tenda. Isso é promessa de Deus. Em quarto lugar, quando estiver acuado, toque as águas. No meu nome você pode tudo o que quiser, diz o Senhor. Amém. Mas muitas vezes nós passamos pela luta e não usamos o nome de Jesus. Em quinto lugar, você verá a glória de Deus quando crê. Deus traz à existência as coisas que não existem. Em sexto lugar, acho que parece que já está morto. Um casamento, um relacionamento, uma enfermidade terminal,
como a do irmão Renato, o impossível qualquer, o Deus que vivifica os mortos é o nosso Deus. Aleluia. 7. Não ande pelo que você vê. Espera no Senhor, mesmo contra a esperança. Não abra mão das promessas de Deus. Deus é fiel. Amém, Jesus. Deus é fiel. Ele nunca nos abandona, igreja. Creia como creram os heróis da Bíblia. O Senhor não nos abandona. Ele entra na fornalha, ele entra na cova dos leões, ele fica contigo na casa do sogro e da sogra. Ele nos visita nos desertos da vida. Não deixe que as circunstâncias abalem a sua fé. Persevere, seja inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. E Deus hoje faz um apelo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Deus quer capacitar os seus obreiros para um novo momento. Um novo tempo Deus abre para nós. Deus precisa de servos que queiram servi-lo com fidelidade. Amém, Jesus. E Deus conta com cada um de nós. Vou te convidar a você sair do seu lugar, vir aqui na frente. Você que quer renovar os seus votos e fez algum dia